Olá, me chamo Michele, eu sou do Instituto de Desenho Instrucional e hoje eu vou conversar com você sobre o nosso terceiro vídeo relacionado ao panorama de treinamento e desenvolvimento 2019-2020. A gente sabe que tudo que é medido a gente pode avaliar de uma forma muito melhor. Esse terceiro vídeo nós vamos falar sobre resultados em treinamento e desenvolvimento. Hoje então, neste vídeo, de uma sequência de 3 vídeos, esse último vídeo eu vou conversar sobre avaliações, como é que se medem essas avaliações, quais os requisitos, né, os pré-requisitos utilizados, indicadores utilizados para se avaliar e o resultado de como tem sido isso, a avaliação nos 4 setores, né, que é a indústria, comércio, serviços e administração pública. Então a primeira questão aqui que nós vamos conversar é sobre as avaliações que mais são utilizadas nos projetos de treinamento. Se você perceber aqui, se você é da área de treinamento e desenvolvimento, a gente percebe que esses 4 primeiros itens estão relacionados às avaliações, o método de avaliação do Kirkpatrick, os 4 níveis de avaliação, né? As de reação, as avaliações de aprendizado, da aplicabilidade, né, no trabalho e também dos resultados. A gente, o pessoal que fez esse estudo aqui, eles incluíram ali em cima mais um indicador, né, que seria o retorno do investimento, que originalmente no Kirkpatrick ele é trabalhado nesse 4º item aqui de resultados, né, o impacto no negócio. A avaliação, a gente percebe aqui que tanto a avaliação de reação como de aprendizado, aplicabilidade e resultados, todos esses métodos de avaliação, eles são diretamente visualizados no impacto que um treinamento tem para o negócio, para a empresa, para o comércio. Então, a gente percebe aqui que esses níveis de avaliação, dentre eles, o mais utilizado ainda é a avaliação de reação. Se a gente prestar atenção nessa questão, a gente percebe aqui que a maioria dos projetos de treinamento e desenvolvimento tem avaliação de reação e poucos têm a avaliação de resultados, coisa que é bastante importante a gente deixar bem claro que a avaliação dos resultados talvez seja o item mais importante, se não o mais importante, além da avaliação de reação normal, do aprendizado. A gente, logicamente, tem que avaliar se a pessoa aprendeu, se ela está aplicando isso no seu dia a dia do trabalho, mas o objetivo de treinar os colaboradores é para que a gente consiga visualizar resultados. Em época de data, né, de data analytics, a gente percebe que o resultado, a única forma da gente perceber se foi bem sucedido o treinamento é através desse resultado de retorno do investimento, né? Também recomenda-se que a avaliação seja feita em parceria com outras áreas, ou seja, a área de cliente, a área impactada pelo treinamento como a área de marketing, a área financeira, né? Que também são os setores dentro da instituição, não só do treinamento e desenvolvimento, que também podem trazer dados que podem ajudar a agregar a avaliação, né? Então, a ideia é considerar gastar recursos, né, tempo e dinheiro para avaliar o impacto do negócio. Então, como esses projetos aqui, essa avaliação aqui está muito pequena ainda em relação aos outros tipos de avaliação, o interessante é que as empresas comecem a perceber e aumentar suas avaliações em relação aos resultados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores mais utilizados, né, dentro de cada setor e quais mais utilizados para a área da indústria, do serviço, do comércio e da administração pública. Eu tenho 2 slides aqui, esse e o seguinte, que falam da mesma coisa. Então a gente percebe aqui, dividindo nos setores, que os indicadores mais utilizados, por exemplo, na área de serviço, são os indicadores de produtividade, indicadores, as KPIs, né, dos negócios, os indicadores do negócio, e também no próximo slide a gente percebe que no setor de serviço o que mais se utiliza é o cumprimento do plano de treinamento, né? Seguido aqui também de satisfação do cliente, do clima organizacional, mas voltando no slide anterior, na área de serviço,
os assuntos, os indicadores mais utilizados são produtividade, indicadores de negócios, cumprimento dos planos de treinamento, clima organizacional e satisfação do cliente. Voltando aqui no setor da indústria, os indicadores mais utilizados são também os cumprimentos dos planos de treinamento, né, as horas previstas, se estão sendo cumpridas, o reflexo da avaliação do desempenho das competências, se realmente foi adquirida a competência, e a satisfação do cliente também na área da indústria. Lembrando que a indústria, como eu falei em vídeos anteriores, é o que mais tem investido na área de treinamento. E as avaliações mais utilizadas são o cumprimento das horas de treinamento, tá? Já no setor do serviço também o cumprimento da hora de treinamento, seguido aí de outros indicadores. Já na área de comércio, a gente percebe que o indicador mais utilizado para avaliar o retorno desse investimento em treinamento é a produtividade, seguido aí das vendas, né? Logicamente, comércio depende muito da venda. Então, a gente percebe aqui que no comércio os mais utilizados são a produtividade e as vendas. E na administração pública, os indicadores mais utilizados ganha primeiramente a melhoria de processos, o quanto os processos internos dentro da instituição pública estão sendo cumpridos, né? Então, mede-se essa melhoria de desempenho em primeiro lugar e em segundo lugar também o cumprimento das horas de treinamento. A gente precisa começar a prestar atenção nesses números porque, como eu falei no slide anterior aqui, é muito necessário que as empresas comecem a se atentar à avaliação de resultados e do ROI, né? Então, logicamente, a gente vai prestar atenção nos indicadores de realmente aprendizado, o que é muito interessante, que esse é o objetivo final, mas também se esse aprendizado está trazendo o retorno de investimento que a empresa espera que esteja sendo feito. Então, o principal objetivo do treinamento é a melhoria, sim, dos processos, melhoria da forma de tratar o cliente, mas também se isso está tendo o retorno para a empresa, né? Ninguém quer ficar treinando o profissional se ele não tem a capacidade de manter esse trabalho e o retorno do investimento. Aí aqui na indústria a gente percebe que o setor que mais investe, então a conclusão que a gente tira dessas questões dos resultados em treinamento e desenvolvimento é que a indústria é o setor que mais investe no colaborador, né, em números absolutos, né, e que tem práticas mais estruturadas de T&D, né. Tem mais universidades corporativas, menos absenteísmo quer dizer que as pessoas tendem a participar efetivamente dos processos de treinamento. Esse pessoal que a indústria treina, que é o setor que mais investe no profissional, esse profissional quem é? É o operador, são os chão de fábrica, as pessoas voltadas à operacionalização do negócio. Então, a gente percebe que as indústrias elas realmente têm interesse em que as pessoas desenvolvam a sua parte técnica de conhecimento, porque ela sabe que a indústria depende de toda dessa produção de qualidade para que isso possa se tornar um retorno mais palpável, não em termos só de formação para o colaborador, mas também em termos de retorno de investimento para a indústria. Como eu falei, a maioria tem treinado não líderes, né? Mas em contrapartida é o setor que menos investe em EAD, né? O que mais utiliza também avaliações de desempenho. Então a indústria ela justamente não utiliza tanto essa questão da EAD por conta até da fluidez tecnológica, da fluência digital dessas pessoas que são treinadas, que são mais operacionais. E, logicamente, então, a empresa tende a investir, por ser um dos setores que mais investe, investir mais em treinamento presencial. O que influencia lá nos vídeos anteriores, aquilo que eu falei sobre o treinamento presencial, o contexto econômico, o porquê dos últimos anos o treinamento presencial ter aumentado dentro das instituições, tá? O formato presencial. A outra questão que eu quero conversar com vocês, então, além da indústria, é a conclusão da área de serviço, né, que está em segunda colocação dos que mais investem em treinamento, né, absolutos por colaborador. Ele é o que mais tem volume de horas de treinamento por colaborador, ou seja, o colaborador ele realmente
investe na sua formação, ele participa das formações. Então, na área de serviço, o colaborador realmente está antenado, ele precisa melhorar a sua qualidade, o seu desempenho, né? O setor de serviço também é o que mais utiliza a tecnologia, né? A gestão do conhecimento. E, infelizmente, por mais a tecnologia é o que mais tem absenteísmo. O que isso quer dizer? Parece que o que mais promove o treinamento pela tecnologia, menos engajadas as pessoas parecem que ficam em relação a esse treinamento. Então, que tem mais absenteísmo, né? Absenteísmo nada mais é do que a desistência, né? Pessoas que não comparecem no treinamento. Mas, ainda assim, ela gera um maior volume de horas de T&D. Logicamente, a gente percebe aqui que quanto maior o volume de horas, também maior o absenteísmo. Existe uma relação paralela em relação a isso, porque maior volume de pessoas estudando através desse formato online, logicamente, acaba trazendo esse dado também de absenteísmo. Só deixar um parênteses que o absenteísmo na educação, nos últimos 4, 5 anos, ele tem se tornado praticamente constante. Aumentou alguma coisa entre o ano passado para esse ano, mas não é nada muito expressivo, tá? Logicamente, o absenteísmo está muito ligado ao engajamento, à motivação que esse profissional tem, esse colaborador tem de participar desse treinamento. Já na questão do setor do comércio, a gente também percebe aí que é um dos setores que menos investe em treinamento e desenvolvimento, né? Eles têm as relações de liderança como prioridade em suas ações de treinamento e desenvolvimento, né? Por quê? Porque a gente percebe aqui que o profissional ele está muito ligado à questão do seu treinamento em si, né? do seu conhecimento, da sua formação, e ele percebe aí que muito mais importante dele é essa questão do treinamento da liderança. Então, o comércio ele depende de um líder, ele depende daquele profissional que realmente entenda de vendas, que entenda, então ele já está nessa posição de conhecimento um pouco mais relacionado à liderança. Então, essa autogestão também a gente percebe bastante no setor do comércio. Mas voltando aqui, as prioridades, seja em conteúdo, seja em indicadores de resultado, são as vendas. Então a gente percebe que, logicamente, o comércio gera a venda gera qualidade e por aí vai, pós-venda, pré-venda, é necessário que o comércio atue sobre esse aspecto. Então, logicamente, o conteúdo, vai estar voltado à venda, né? Eles avaliam os resultados, né? A empresa, como eu falei anteriormente na questão dos quesitos, né, de avaliação do Kirkpatrick, os sistemas de avaliação, de reação, de aprendizado, tá? A área do comércio é a que mais utiliza a avaliação do ROI, aqueles que ficaram com dados menores lá em cima, que as empresas aí estão precisando aprender e aplicar mais, é a avaliação do resultado, ou seja, do retorno do investimento, né? Também a metodologia utilizada, que está muito voltada à mentoria, ou seja, toda a questão do comércio, do treinamento do setor comercial, do comércio, ela está muito voltada à mentoria, ou seja, a orientação que aquele vendedor, que aquele profissional tem, é relacionada ao seu resultado, né? Então, a mentoria constante, o guia constante, a orientação constante, é uma das metodologias mais utilizadas, né? A mentoria. E, logicamente, a metodologia online é uma das que mais também são utilizadas no comércio, por questão de tempo até do colaborador. O vendedor, ele normalmente está em campo, então é necessário cada vez mais que as empresas apliquem treinamentos através de mobiles, de ferramentas que encurtem o processo de entendimento e também melhor acesso e contribuição entre os vendedores. Então, é necessário que as empresas comecem a pensar numa metodologia online cada vez mais voltada ao próprio microlearning, podcasts, vídeos através de mobile, porque, logicamente, os vendedores estão em campo, eles não têm tempo hábil para acessar treinamentos mais complexos, né, mais extensos. Tá? E a última questão aqui é a conclusão relacionada à administração pública, que junto com o setor do comércio é o que menos investe em treinamento e desenvolvimento, no sentido de
São empresas que trabalham em grande escala, então, logicamente, ações de treinamento, elas têm que ser muito concisas, muito integradas com diversos setores da mesma administração pública, né, da mesma empresa de administração pública. Então, a prioridade também são treinamento de líderes, né, e equipes de back office, né, que também aí pega mais a questão da avaliação da melhoria dos processos, como é que os processos estão sendo aplicados, se os processos estão funcionando, mesmo porque a gente vive num país altamente burocratizado, as instituições públicas são altamente burocratizadas também, então, logicamente, a avaliação vai recair na avaliação da melhoria de processos, né? Também é o setor que menos avalia as suas ações de T&D e que mais utiliza recursos DAD. Então, o setor do comércio, que eu falei anteriormente, tem que aprender muito com o setor de administração pública no sentido de promover ações de treinamento que sejam mais voltadas a recursos de educação à distância, recursos online, porque a gente percebe essa questão da burocratização, do peso que são os processos do dia a dia do vendedor também, que precisa estar antenado com o que está acontecendo, o que é outros vendedores. Então, essa necessidade de suporte de ferramentas online, que eles possam acessar a qualquer momento, em qualquer lugar, é muito viável, e a administração pública tem usado bastante recursos assim nos seus setores, né? E a gente percebe aqui uma necessidade, né, inclusive uma oportunidade para esse setor de administração pública investir mais na operação, né? Principalmente na satisfação do cliente. Se você olhar lá os indicadores de avaliações, no setor de administração pública é necessário que eles comecem a prestar mais atenção na satisfação do próprio cliente, né? Eles são ótimos em melhorar processos, em avaliar esses processos, como eles estão sendo melhorados ou não. Eles são excelentes em promover ferramentas de educação online, educação tecnológica, porém são muito ruins em relação à satisfação do cliente. Então, tanto o comércio como a indústria como a administração pública, tem esse desafio aí pela frente, né? Então, o que eu quero dizer é que esse treinamento ele foi feito por essa escola, integração de negócios, né? E foi utilizado aqui esse tipo de perfil de pesquisa, onde as empresas respondentes, o total de empresas, os setores, né? E a questão da onde eles puxaram esses dados para apresentar esses indicadores para todos vocês. Então, eu termino aqui esse terceiro vídeo falando sobre resultados de treinamento e desenvolvimento, numa série de 3 vídeos que nós fizemos. E eu espero ter ajudado você a ter uma ideia mais contextual sobre como aplicar esses treinamentos, os métodos utilizados e como avaliá-los. Então, fico por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais!